quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História. Vamos corrigir as atividades sobre a aula Formação do Povo Brasileiro. E vamos também falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Você já assistiu essa aula, Formação do Povo Brasileiro? Se não assistiu, vamos assistir, porque vamos hoje fazer só a correção de atividades dessa aula. Já estudamos que, quando os portugueses descobriram o Brasil, os índios, os indígenas, já moravam, já habitavam aqui em nossas terras. E os negros africanos vieram da África como escravos, para trabalhar. E houve uma miscigenação, uma mistura dessas três etnias: branco, os europeus, os indígenas, que eram os nativos, que já habitavam aqui, e os negros que vieram da África. E com essa miscigenação surgiu o tipo mestiço. Por exemplo, se o filho do branco com o indígena é igual ao mameluco ou caboclo, o filho do branco com o negro é igual ao mulato, e o filho do negro com o indígena é cafuzo, o tipo mestiço, a mistura das etnias, cafuzo. Então, branco com indígena, mameluco ou caboclo. Branco com negro, mulato. E negro com indígena, cafuzo. Agora vamos corrigir as atividades. Página 52. Número 1. Escreva o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro: africanos, europeus, indígenas, espanhóis, árabes, japoneses e muitos outros. Leia e escreva a resposta a cada uma das perguntas. Sua família é descendente de qual grupo étnico? É branco, negro, índio? Você vai escrever aqui qual é o grupo étnico. Quais são as suas características físicas? A cor da pele, o jeito dos olhos, do cabelo, você vai escrever aqui. Suas características físicas se aproximam das características de qual etnia? A cor dos seus cabelos, o jeito dos seus cabelos, da sua pele, dos seus olhos, se aproximam de qual etnia? Dos branco, negro, indígena, e você vai escrever aqui. Número 3. Observa as imagens a seguir e escreva o nome do provável grupo étnico ao qual pertencem essas pessoas. Aqui é um asiático da Ásia, aqui é um indígena, aqui é um árabe, aqui é um europeu e aqui é um africano. Agora nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já habitavam aqui no Brasil. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente, aqui no nosso continente, no
continente América. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente, olha, 5 milhões, só aqui no território brasileiro. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos. Era o Tupi, na região litoral, o Aruaque, na Amazônia, o G, ou Tapuias, na região do Planalto Central, o Caraíba, na Amazônia, e o Pano, e Tucano e Charrua. São esses grupos aí que tinha aqui, esses 7 grandes povos. Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Então, observando aqui no mapa, ó, onde está na cor vermelha, Tupi, aqui ó, na cor verde aqui ó, é o G, na cor amarela, aqui ó, Aruaque, e assim você vai observando as cores e os grupos. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais. Ó. É o Tupi, o Macro-G, o Caribe e os Aruaque. São 4 troncos linguísticos. Existem ainda muitas línguas, como a dos tucanos e a dos Yanomamis, que não foram classificadas nesses troncos aí. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribos. Muita diversidade, são diferentes, mas tem a semelhança aqui na organização em tribos. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre eles. Em uma tribo, as famílias vivem juntas na mesma área, falam a mesma língua, têm os mesmos costumes. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas, eles viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque era onde os indígenas eles obtinham água para a sua sobrevivência. Como eles precisavam da água, eles ficavam próximos de rios. Também eles tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, a colheita, a caça, a pesca, os utensílios, moradia. Então eles tinham grande conhecimento, eles conheciam bastante os vegetais, os animais. Era comum os indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas e pelos campos, ou utilizando canoas pelos rios. Então, eles faziam caminhadas ou eles andavam de canoas pelos rios, pelos campos, pelas florestas. E o trabalho indígena? A maior parte dos povos indígenas vive da coleta de frutos da floresta, como cacau, maracujá, jabuticaba, baraçá, etc. Eles vivem também da agricultura. Eles plantam mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim.
E também eles caçam, eles vivem da caça. Eles caçam anta, tatu, veado, paca e também da pesca, ó, traíra, pacu, piaba, são os peixes que eles pescam. Então eles vivem da coleta, da agricultura e da pesca. Geralmente as roças pertencem a toda a tribo e os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas eles fazem objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Então, os alimentos que eles colhem são divididos entre todos. Tem lá na tribo, esse alimento é meu, esse é seu, não, é dividido igualmente entre todos. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco, suas flechas. Então eles têm os próprios instrumentos, não ficam usando o instrumento de outro, não. Entre os indígenas, há divisão de trabalho por sexo. Trabalho das mulheres, elas vão fazer atividade agrícola, desde o plantio até a colheita. Elas vão plantar e colher. A coleta de frutas, a produção de farinha, a preparação da comida, cuidado das crianças, a confecção de redes e cestos. Tudo isso é trabalho das mulheres. Elas plantam, colhem, coleta frutas, faz farinha, prepara comida, cuida das crianças, fazem redes, cestos. O trabalho dos homens, derrubada de árvores e preparação da terra para o plantio, caça e pesca, confecção de arcos, de flechas e canoas, construção da moradia, expedições guerreiras e proteção da tribo. Isso aqui é a tarefa dos homens, Eles vão derrubar as árvores, preparar a terra, vai caçar, pescar, fazer arco, fazer flechas, canoas, fazer as ocas. E quando precisa guerrear, eles que vão para as expedições guerreiras e vai proteger a tribo. As contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Os indígenas, eles deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo. Então, era um grande número de indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, os europeus, aí eles foram desaparecendo. Muitos morreram em consequência da escravidão. Então, os portugueses começaram a escravizar os índios e muitos não deram conta e morreram. Das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes lhes transmitiram. Os que sobreviveram se refugiaram cada vez mais pelo sertão. Então, muitos indígenas morreram por causa da escravidão, das guerras, das doenças. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idioma. Deles, herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos, técnicas de plantio. Tudo isso aí nós aprendemos, herdamos dos indígenas, como dormir em rede, usar alimentos com milho, mandioca, fazer artesanatos. São costumes que herdamos dos indígenas. Enfim,
O modo de viver deles influenciou e muito contribuiu para a diversidade cultural do povo brasileiro. E a relação entre indígenas e portugueses? Como foi essa relação? O contato dos indígenas brasileiros com os europeus foi extremamente prejudicial para os nativos. Então, eles prejudicaram os indígenas. No início, os indígenas foram de grande serventia para os europeus, pois conheciam muito do que existia. Então, eles conheciam bastante as florestas, os animais. Então, eles foram de grande serventia para os europeus. Os europeus aproveitaram para trocar com eles objetos como espelhos, pelas riquezas que lhes interessavam. Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como um entrave, já que muitas lutas ocorreram em virtude de eles tentarem defender suas terras, porque as aldeias se situavam em terras que os portugueses queriam ocupar. Então, os portugueses queriam tomar as terras dos índios e tiveram várias guerras. Para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir-lhes doenças para acabar com as tribos. Então, tinha guerras e eles também transmitiam doenças. Uma grande quantidade de aldeias foi dizimada, acabada pelas lutas com os europeus e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses, como a varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, gripe, peste bubônica e provavelmente a malária. Foram doenças que dizimaram, acabaram com os índios, com os indígenas. Eles foram enganados, eles foram explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados. Olha, os portugueses, eles enganaram os indígenas, exploraram os indígenas, escravizaram os indígenas, tomaram as terras dos indígenas. Então, eles tratavam os indígenas como selvagens. Hoje em dia, trabalha-se com a estimativa de existirem 206 etnias e 170 línguas nativas indígenas aqui no Brasil. Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia. Por isso, esses números podem ser bem maiores, porque tem aí tribos que são nativas que não têm contato na Amazônia. Para manter suas tradições e sua cultura, os indígenas eles precisam das matas e florestas, pois são nelas que mantêm sua forma de viver. Isso porque a natureza faz parte do seu espaço e eles precisam do que está em volta da aldeia. Essa necessidade é tão evidente na sua forma de vida que atualmente existem muitas reservas indígenas para garantir essa maneira de viver a fim de manter sua cultura. Então, tem muitas reservas indígenas. Essas reservas é para ajudar os indígenas a manter a sua cultura, para sobreviver. Os portugueses obrigavam os indígenas a seguirem a sua cultura, para que aos poucos fossem perdendo a deles e, consequentemente, a sua identidade. Tá vendo? Os portugueses obrigavam os indígenas a seguir a cultura deles. A questão da preservação das tradições e da cultura dos indígenas é tão importante que existe
existe um órgão do governo específico para tratar dos assuntos referentes a eles, que é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Esse órgão é só para tratar desses assuntos. Então, agora nós vamos fazer as atividades. De acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. FUNAI. O que quer dizer FUNAI? Fundação Nacional do Índio. É um órgão que ele vai tratar só desses assuntos aí, da cultura, dos costumes, das reservas, só dos indígenas. O que é reservas indígenas? São grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver. Então, nessas reservas, só indígenas podem viver, não tem outro tipo de morador. Função das reservas indígenas: garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas. Então, essas reservas é para ajudar, para garantir a cultura deles, porque lá só vivem índios, indígenas, então eles vão conservar a cultura e também para a sobrevivência deles. Responda às perguntas. Quem trabalha na aldeia? Quem é que trabalha na aldeia? Todos trabalham na aldeia, os homens e as mulheres. Como é feita a divisão do trabalho? A divisão é feita por sexo. Tem trabalho de homem e tem trabalho de mulher. Ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Pescar é tarefa de homens. Fazer redes é tarefa de mulheres. Fazer potes e tigelas de barro, tarefa das mulheres. Derrubar a mata para o plantio, é tarefa dos homens. Número 4. Marque um X nas afirmativas corretas. Os portugueses discriminaram os costumes indígenas? Certo. Eles obrigavam os indígenas a seguir os costumes deles. As terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro não foram descobertas, mas invadidas? Sim, os portugueses chegaram aqui e tomaram as terras dos indígenas. Os grupos indígenas foram chamados de nações por possuir uma única língua? Está errado, né? Uma única língua não. Na sociedade indígena existem classes sociais diferentes, assim como na nossa? Não, não existe. Então lá na aldeia tudo é dividido entre eles. Não é como na nossa sociedade, que tem os ricos, os pobres, um tem muito, outro tem pouco. Os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente? Sim. Número 5. Os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças. Então, eles chegavam a transmitir doenças para acabar com os índios, com os indígenas. Quais são essas doenças? Varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria e muitas outras doenças. O número 6 não precisa fazer, tá bom? Que é para fazer em uma cartolina e levar para a sala de aula. Como nós não estamos estudando em sala de aula, só em casa, vamos deixar este trabalho para outro momento. Então,
vamos reler os textos, fazer as atividades e estudar bastante. Tchau e até a próxima aula.